Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: revirando o ser amado. Vamos ver o que a gente consegue aí, né? Tentar descobrir a respeito da pessoa, tá bom? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, a placa de vidro de preta e prateado. E a segunda opção, a placa de vidro marrom com essa parte transparente, tá bom? Então tentem se conectar a uma das pedras sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam aí as adaptações para a realidade de cada um, tá bom? E vamos tentar revirar essa pessoa aí, descobrirmos um pouco mais sobre ela. Opção número 1, a placa preta. Opção número 2, a placa de vidro marrom. Então parem, respirem fundo, façam a conexão. Quem tiver sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Então vamos lá. Para quem já conseguiu se conectar e escolheu a primeira opção. Revirando o ser amado. Para quem se conectou com a primeira opção, a placa de vidro preta e prateada. Revirando o ser amado. Para quem se conectou com a primeira opção. Revirando o ser amado. Para quem se conectou com a primeira opção. Mostra pra gente. Revirando o ser amado. Para quem se conectou com a primeira opção. Embaralhados arcanos maiores. Revirando o ser amado. Para quem se conectou com a primeira opção. Nós temos a carta da Imperatriz. Gente, a Imperatriz, ela é uma carta... Desculpe, estou super resfriado, gente. A Imperatriz é uma carta que fala muito de abundância, de fartura, de boa sorte, de criatividade. A Imperatriz também nos fala de pessoas que geralmente são confiáveis, mas são pessoas que têm também um ego e um orgulho muito forte, porque o lado sombra da Imperatriz é muito próximo com o do Imperador. São pessoas autoritárias, são pessoas que têm uma certa dificuldade ali, muitas vezes, de demonstrar as emoções, mas são pessoas que são muito orgulhosas, são pessoas que gostam de mandar, que gostam de dominar situações, né? Então, a Imperatriz vindo como energia principal, fala que provavelmente, apesar de muitas vezes a pessoa ser meio meiga, ser meio ali mais doce, vamos dizer assim, não tão ríspido como um imperador, mas é aquela pessoa que é extremamente orgulhosa. Ela tenta fazer as coisas do jeito dela, só que muitas vezes não batendo de frente, e sim mais manipulando as energias, tá? Manipulando situações, desculpe, porque a Imperatriz, ela tenta conseguir as coisas dela, mas muitas vezes ela usa a artimanha da manipulação para conseguir fazer isso. Enquanto o Imperador é muito mais seco, não, essa pessoa muitas vezes pode ser um pouco mais ardilosa, tá? Busca ali o que ela quer, mas de uma forma menos conflitante, mais ou menos isso, tá bom? Mas é uma pessoa que provavelmente deve ser alegre, uma pessoa provavelmente deve ser divertida. A Imperatriz fala muito de abundância, de fartura, de criatividade, esse tipo de situação também. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Revirando o ser amado, para quem se conectou com a primeira opção, a placa de vidro preta e prateada. Revirando o ser amado, para quem se conectou com a primeira opção. Revirando o ser amado, para quem se conectou com a primeira opção. Vamos ver. Revirando o ser amado,
para quem se conectou com a primeira opção. Virou 3 de ouros. Revirando o ser amado para quem se conectou com a primeira opção. Embaralhado, revirando o ser amado para quem se conectou com a primeira opção. Cortando em 3, deixa eu puxar mais para cá. Nós temos 3 de ouros, cavaleiro de paus, rei de copas, temperança, lua e eremita. A nossa carta do corte é um 4 de paus. Bom, vamos lá. A gente começa com a carta da Imperatriz. A Imperatriz é uma carta que fala que é uma pessoa que muitas vezes pode ser meio orgulhosa, uma pessoa que muitas vezes pode ser meio ardilosa na forma de tentar conduzir as situações. Ela tenta manipular muitas vezes as situações para que elas aconteçam do jeito que essa pessoa mesmo quer. Só que muitas vezes sem bater muito de frente. Ela é mais esperta, né? Mais manipuladora muitas vezes. Ela tenta fazer com que as coisas se façam do jeito que ele ou ela deseja, só que muitas vezes sem querer impor, mas tentando impor. É bem isso. A gente abre o jogo com um 3 de ouros. O 3 de ouros é uma carta que fala o seguinte pra gente. Para um relacionamento dar certo, para um relacionamento ir adiante, para um relacionamento ter futuro, os dois precisam trabalhar, os dois precisam agir, os dois precisam fazer com que as coisas aconteçam. Porque o 3 de ouros é quando a gente está começando uma construção. Ela é a carta do alicerce, nunca a carta do telhado. Porque a gente nunca começa uma construção pelo telhado, a gente sempre começa a construção pela base, né, pelo alicerce. Então essa carta nos fala o seguinte: todos numa relação têm que trabalhar para que ela aconteça. Todos numa relação têm que investir para que ela se faça. Então o 3 de ouros fala o seguinte: se vocês estão percebendo que vocês também estão se dedicando muito mais, dê um pouco de espaço para que a pessoa também haja, né? Porque o 3 de ouros fala o seguinte: os dois têm que trabalhar, os dois têm que agir para uma situação. Vocês estão construindo uma base, então essa base ela tem que ser feita da melhor forma possível. Então construam a relação de vocês baseados na cumplicidade, no amor, no respeito, porque dessa forma vocês conseguem fazer um alicerce profundo, um alicerce verdadeiro. E a partir daí, vocês podem levantar a construção de vocês. Então a gente percebe que é uma pessoa que ela está disposta sim a investir, que ela desejaria sim investir numa situação, construir aí algo para ela. Só que ela vem também como um cavaleiro de paus. Aquela pessoa que é movida pela paixão, pelo desejo, pela vontade, pela intensidade, vem, se joga. A gente tem momentos ótimos, momentos felizes, momentos super agradáveis, o cara se manda. Isso é uma característica do Cavaleiro de Paus, tá? O Cavaleiro de Paus é aquele que vem, mas a princípio ele não vem para ficar. Ele vem movido pela paixão e pelo desejo, mas ele vem, a gente tem momentos super agradáveis, super felizes e ele vai embora. O Cavaleiro de Paus, a princípio, ele não oferece estabilidade, mas esse vai e vem aí, gente, no fundo acaba servindo também como o começo de uma estruturação, porque vai se criando laços, né? Vai se criando vínculos também. Vocês lidam com uma pessoa que tem medo de amar, ou uma pessoa que já amou muito e sofreu muito por amar, porque essa pessoa ela vem como um rei de copas, né? O rei de copas é o rei que mais ama no tarô, mas é o rei que mais medo tem de amar. É uma pessoa que provavelmente já sofreu muito por amor, que já teve ali grandes decepções. Então ele faz o que? Ele se fecha em copas. A gente até tem esse termo, né? Se fechou em copas, vem dessa carta. Porque são pessoas que amam muito, mas são pessoas que guardam muitos sentimentos para ela. Porque muitas vezes tem medo de demonstrar as emoções, né? E se machucar com elas. Então, como uma forma de se proteger, é uma pessoa que geralmente esconde as emoções, esconde os sentimentos. Tem muita dificuldade de falar ali sobre as emoções, sobre o que está sentindo, sobre o que está se passando dentro dele ou dela. Só que em seguida eu tenho uma carta da temperança.
Vocês não gostam da temperança porque vocês reclamam que a temperança é uma carta lenta, né? Mas a temperança é uma carta muito bonita. Para começar, ela é representada por um anjo. Só por aí não teria como ser feia, né? E é um anjo que está jogando água de uma taça a outra. Então a energia da temperança, ela traz uma energia de equilíbrio às situações. Só que nenhum equilíbrio, nenhuma harmonização, ela é feita do dia para a noite. Tudo aí leva um tempo para ser feito, né? Um tempo para ser executado. Então a energia da temperança, ela é uma energia muito bonita, porém ela é uma energia lenta. As coisas aqui precisam se equilibrar, as coisas aqui precisam se harmonizar para que as coisas possam realmente se estruturar, né? Efetivamente aí se fazer. Então a temperança ela vem pra gente e fala assim, calma, as coisas estão se harmonizando, as coisas estão se acertando, as coisas estão se equilibrando, só que a própria espiritualidade está ajudando vocês, a própria espiritualidade está trabalhando para que isso também possa acontecer, para que isso possa se firmar. Só que é necessário a gente também ter um pouco de paciência, porque as coisas vão acontecer não no nosso tempo, as coisas vão acontecer no tempo da espiritualidade. Então a energia da temperança é uma energia extremamente positiva, porém ela é uma energia que fala da gente ter que esperar, aguardar o momento certo. Em seguida eu tenho a carta da Lua. A Lua é uma carta de emoção, é uma carta de sentimento. Mas a Lua ela fala muito de confusão emocional, né? Essa pessoa, pelo jeito, ela tá bem perdida diante das emoções. Ela tá ali atrapalhada diante das emoções. Como é uma pessoa que tem medo de amar, porque ela veio como um rei de copas, isso acaba gerando dentro dela muito mais dúvidas ainda, muito mais incertezas. Ela fica naquela, não sei se eu vou, se eu fico, se eu vou por esse lado, se eu vou pelo outro, muitas vezes romantizando demais as coisas, muitas vezes idealizando demais situações, porque a carta da Lua, ela fala sim de emoção e sentimento, mas ela fala também de uma grande confusão emocional que a gente pode estar passando. Então essa pessoa provavelmente ela está confusa porque tem sentimento com relação a vocês, tem muito desejo, tem muita paixão, tem muita vontade, mas ela simplesmente está ali sem saber ao certo muitas vezes como fazer, porque ela está confusa também emocionalmente falando, porque ela também tem medo das emoções que ela guarda dentro dela. E em seguida da Lua a gente tem aqui a carta do Eremita. O Eremita é outra carta que fala de emoção, é outra carta que fala de sentimento. Vocês podem estar meio afastados ou se vendo menos do que vocês gostariam de se ver, porque o eremita sempre remete à saudade. Então, se vocês estão se vendo, a vontade era de se ver muito mais. Se vocês estão afastados, essa saudade está apertando aqui. Só que o eremita ele é representado por um velho, à noite, sozinho, no alto de uma montanha. E ele sempre tem nas mãos dele uma fonte de luz. Ou é uma vela, ou é uma lamparina, ou é uma lanterna. E com essa fonte de luz ele procura o melhor caminho, ele procura a melhor estrada, ele procura a melhor direção a ser tomada. Então a energia do eremita, ela é uma energia que fala de sentimento, mas é uma energia também que fala muito da pessoa tentando encontrar o caminho, tentando encontrar respostas para o que ela está vivendo, tentando entender qual a melhor solução para as coisas. Então a gente percebe que existe aqui emoção, existe até uma idealização, muitas vezes, com essa imperatriz e a lua, né? Um sonho ali de consumo. Mas é uma pessoa que muitas vezes ela segura muito as emoções. Ela não demonstra muitos sentimentos porque é uma pessoa que tem medo. Mas ao mesmo tempo que ela tem medo de viver isso, ela quer se jogar e tentar, pelo menos, começar a construir alguma coisa. Então dê um pouquinho de tempo aqui, gente. Deixa essa temperança agir, deixa essa temperança equilibrar as coisas, porque aqui existe grandes chances das coisas se estruturarem. A nossa carta do corte é um 4 de paus. O 4 de paus é uma carta de estrutura, mas é uma estrutura que ela vai acontecendo naturalmente. É uma estrutura que vai se fazendo, que vai fluindo, que vai se estruturando com leveza, com suavidade, com fluidez, né? Ela vai simplesmente acontecendo, de repente a gente olha e fala, nossa, aconteceu. E não tem nenhuma data certa para eu falar quando foi que isso aconteceu, porque as coisas vão fluindo, vão se fazendo com tanta naturalidade que quando a gente percebe já aconteceram. Então o caminho das pedras aqui
para as coisas acontecerem é tentar trazer suavidade, é tentar trazer leveza. Uma vez que traga essa suavidade, essa leveza, as coisas têm como se fazer. Mas é uma pessoa que ela gosta das coisas também do jeito dela. É uma pessoa orgulhosa. É uma pessoa que tem um ego meio inflado. E é uma pessoa que muitas vezes ela não bate de frente. Ela vai tentando manipular para que as coisas aconteçam da forma e do jeito que ela está buscando, da forma ou do jeito que ela está querendo, tá? Mas é uma pessoa que quer sim, talvez, começar a investir em algo, né? Tentar construir alguma coisa. Mas é uma pessoa que tem muito medo do que ela sente, então ela se perde diante das situações, ela se bloqueia diante das coisas, né? Quando a paixão, o desejo, a vontade fala muito alto, ela se lança, ela se joga, ela vive aquela situação. Depois ela volta a se retrair, né? Mas enquanto isso, a própria espiritualidade está trabalhando, a própria espiritualidade está ajudando aí para que as coisas se equilibrem. Aqui a gente percebe que tem muito sentimento envolvido, mas a tendência é que as coisas se estruturem de uma forma leve, de uma forma solta, de uma forma natural, sem ali datas marcadas, sem ali comprometimento de situações. Não, ela simplesmente vai fluindo, simplesmente vai se fazendo, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a placa de vidro marrom. Vamos lá? Saia preta, entra marrom. Revirando o ser amado para quem se conectou com a segunda opção. Revirando o ser amado para quem se conectou com a segunda opção. Vamos ver. Revirando o ser amado para quem se conectou com a segunda opção. Cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta do Papa. O Papa é uma carta de comunicação, é uma carta de proteção espiritual, mas o Papa é uma carta que fala muito de crenças limitantes. Essa pessoa provavelmente carrega dentro dela alguns bloqueios, alguns traumas, algumas coisas do passado. Tá? Pode ser que ela tenha aí crescido numa educação muito rígida, ou com um pai muito controlador, e isso acaba gerando nela uma série de crenças limitantes, que dificultam muitas vezes o caminhar de uma situação, que dificultam muitas vezes a resolução de uma situação, tá? O Papa sempre nos fala muito de comunicação, de proteção espiritual, mas nos fala sempre de uma pessoa que tem dentro dela crenças limitantes. E isso provavelmente foi da forma como que foi criada, a forma como que foi educada aí, tá bom? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Revirando o ser amado para quem se conectou com a segunda opção. Revirando o ser amado para quem se conectou com a segunda opção. Vamos ver. Esse tarô é tão fininho que eu tenho que embaralhar ele devagar. Revirando o ser amado para quem se conectou com a segunda opção. Mostra pra gente. Revirando o ser amado para quem se conectou com a segunda opção. Mostra pra gente, universo. Revirando o ser amado para quem se conectou com a segunda opção. Embaralhado. Revirando o ser amado para quem se conectou com a segunda opção. Cortando em 3, nós temos Imperatriz, 10 de espadas, 6 de espadas, 6 de ouros, 8 de ouros, Enamorados. E a nossa carta do corte é um cavaleiro de espadas.
Vamos lá. Bom, vocês lidam com uma pessoa que ela é racional, tá? Ela tenta ser muito prática, muito objetiva diante da vida. Tanto que a nossa carta do corte é um cavaleiro de espadas, né? O que é o cavaleiro de espadas? É aquele que é a racionalidade, aquela pessoa que muitas vezes ela é mais racional ao lidar com as situações, muitas vezes muito prática, muito objetiva, tentando levar muito para a razão, deixando as emoções ali em segundo plano. É uma pessoa que provavelmente tenta sim stalkear vocês, tenta aí buscar informações sobre vocês. A grande maioria das pessoas aqui estão afastados, né? Nós temos aqui um 10 de espadas, que é uma carta que fala de dor e sofrimento, com um 6 de espadas, que é uma carta de afastamento. Um afastamento existindo emoção, mas um afastamento. Tanto que o 6 de espadas é um afastamento que é feito pela razão, né? Racionalmente a gente se afasta. Mas a pessoa entra ali num barco e parte procurando águas mais calmas, águas mais tranquilas, aonde ela possa refletir melhor diante da situação. Mas aqui, gente, é uma pessoa que tem crenças limitantes. Ela tem ali bloqueios, ela tem situações dentro dela. A gente abriu com o Papa. A gente abre o jogo com a carta da Imperatriz. A Imperatriz é uma carta que fala de abundância, de fartura, né? De criatividade. Mas a Imperatriz é uma carta que ela saiu como energia principal na primeira opção. De pessoas que também são orgulhosas, de pessoas que também querem fazer com que as coisas fluam da forma e do jeito que elas acham. Só que a Imperatriz, muitas vezes, ela tem ali uma forma de fazer as coisas que é mais suave, né? Porque o imperador, ele vem com os dois pés no peito. Essa pessoa não. Provavelmente ela tenta manipular as situações. Isso não quer dizer que a pessoa seja toda meiguinha, não, mas ela tenta manipular as situações de uma forma a que ela não se faça tão autoritária, que ela não demonstre tanto que está ali jogando ou que está ali fazendo as coisas. É uma manipulação mais inteligente, vamos dizer assim, tá? Mas aqui a grande maioria de vocês estão afastados e isso traz dor, traz sofrimento. Eu tenho aqui um 10 de espadas. O 10 de espadas é uma carta de dor e sofrimento, né? As pessoas sempre têm medo da carta da torre e eu falo que eu tenho medo dessa carta. Porque o 10 de espadas, ele fala da dor do fim. Quando a gente interrompe um ciclo, que na verdade a gente não quer interromper. Então, é aquele vazio que fica dentro da gente, né? É a dor da alma, porque a dor física a gente ainda pode tomar algum analgésico, algum tratamento paliativo. Já a dor da alma não, a única coisa que melhora a dor da alma é o tempo. Só que antes do tempo melhorar, ele machuca mais ainda. Então a gente percebe que existe aqui dor e sofrimento na situação, porque o 10 de espadas é uma carta de dor e sofrimento, né? E aqui em seguida o 6 de espadas, ou seja, houve um afastamento não por falta de sentimento, sim, um afastamento muitas vezes racional. Muitos aqui pode ser triângulo, tá, gente? Essas crenças limitantes do Papa pode ser um casamento, como também pode ser uma diferença cultural, uma diferença de gênero, as duas pessoas podem ser do mesmo gênero, tá? Diferenças culturais, religiosas, financeiras, ou essa pessoa pode achar que vocês são muito areia pro caminhãozinho dele ou dela. Enfim, é um afastamento que aconteceu não porque não tenha sentimento. O sentimento é que existe, mas essa pessoa está usando esse afastamento também para tentar entender melhor essa situação, para conduzir essa situação da melhor forma e do melhor jeito possível. Porque o 6 de espadas a gente se afasta para tentar entender o que está acontecendo, o que está se passando com a gente. Por isso que procura águas mais calmas, né, dentro de um lago ali, porque a água no tarô é emoção. Então essa pessoa está procurando uma situação para estar ali emocionalmente falando mais equilibrado, para poder pensar, refletir e agir melhor diante da situação, tá? É uma pessoa que pode muitas vezes também estar cutucando, porque como veio como um cavaleiro de espadas, é aquele que gosta de dar uma cutucada na onça com vara curta. Pode estar postando algumas coisas que sabe que vocês não vão gostar, ou dando algumas indiretas. Isso é bem típico do cavaleiro de espadas, tá? Não caiam nesse tipo de pilha, não. Deixa quieto, finge que não viram ou finge que não estão sendo abaladas com algum tipo de situação, caso esteja acontecendo esse tipo de coisa, tá?
Em seguida aqui eu tenho um 6 de ouros. Aí o jogo vem e fala assim pra gente, para um relacionamento ser bom, ele tem que ser bom para os dois têm que fazer, os dois têm que agir, os dois têm que trabalhar, os dois têm que equilibrar a coisa. Então, se vocês percebem, gente, que é sempre vocês que vão atrás, sempre vocês que procuram, sempre vocês que ligam, parem. Dê a oportunidade para essa pessoa também se manifestar. Dê a oportunidade para essa pessoa também procurar. Porque o problema dos relacionamentos desiguais não é você se doar muito e receber pouco. É óbvio que é um problema, mas não é o problema principal. O problema principal é quando você se doa muito, você faz a sua parte e a parte do outro. Consequentemente, você não deixa espaço também para que o outro possa fazer, para que o outro possa agir, para que o outro possa demonstrar para o universo que ele também quer que essa relação aconteça. Então, cuidado para não estarem fazendo muito, cuidado para não estarem tentando levar a relação sozinha. Um relacionamento tem que ser vivido pelos dois, então a gente tem que dar espaço para que o outro faça, que o outro trabalhe também pela situação, tá? E em seguida eu tenho um 8 de ouros. Vocês reclamam tanto da temperança, né? Que o universo ultimamente está mandando assim, bom, já que vocês reclamam tanto, vai agora um 8 de ouros que demora mais ainda. O 8 de ouros é um trabalho com afinco, com vontade, com dedicação. Mas essa carta nos fala o seguinte, a gente não colhe a fruta no dia que a gente plantou a semente. Vocês estão preparando um terreno para ser colhido essa safra mais adiante. Então o 8 de ouros fala assim pra gente, vale a pena investir, vale a pena trabalhar, vale a pena se dedicar? Vale, porém a gente tem que ter em mente que essa colheita vai ser feita mais adiante, não agora. Então o 8 de ouros ele é uma carta muito legal, ele é uma carta muito positiva, porém ele é uma carta de espera. Porque ele fala bem isso, a gente não colhe a fruta no dia que a gente plantou a semente. Existe um tempo aí para ser feito, existe um tempo aí para ser acertada as coisas. Gente, aqui deve ter muito caso de triângulo nessa opção, tá? Tanto que eu vou fazer uma tiragem só para triângulos e quadrados que deve ir no sábado dessa semana. Mas aqui deve ter muito triângulo, porque eu tenho em seguida a carta dos enamorados. Os enamorados é uma carta de emoção, é uma carta de sentimento, mas é uma carta que fala de dúvida também. Dúvida em que sentido? Dúvida do que sente? Não, o que sente a pessoa sabe que sente. Mas dúvida sobre o que fazer diante da situação, como conduzir, como levar, como fazer essa história acontecer, tá? O Papa com enamorados remete muito a triângulo. Triângulo muitas vezes não é uma outra pessoa, eu canso de falar isso. Muitas vezes é uma profissão, muitas vezes são filhos, muitas vezes é uma distância geográfica, muitas vezes é a solteirice, a pessoa está acostumada ali na vida de solteiro, né? Mas aqui muitos casos de triângulo provavelmente envolvido. A pessoa tem sentimento, a pessoa tem emoção, mas a pessoa não sabe o que fazer com essas emoções e esses sentimentos que ela também carrega dentro dela. Porque os enamorados sempre falam da emoção, mas não sabendo o que fazer com ela, né? Dúvida, não dúvida do que sente, mas dúvida do que fazer. Então, revirando aqui essa pessoa, a gente percebe que é uma pessoa que ela tem dentro dela muitas crenças limitantes. Ela tem ali muitos bloqueios, o que é certo ou o que não é o certo a ser feito, né? Que pode ser um outro relacionamento, diferença de idade, diferença econômica, cultural, pessoas do mesmo gênero, enfim, existe ali uma série de fantasmas dentro da cabeça dessa pessoa. É uma pessoa que gosta de manipular as coisas, de fazer com que as coisas fluam e tentem acontecer do jeito que ela quer. A grande maioria que está afastada e está sofrendo por esse afastamento, né? É uma pessoa que pode muitas vezes ser meio agressivo na forma de fazer as coisas, porque o Cavaleiro de Espadas ele é agressivo, né? Pode vir aí alguns posts que sabe que vão machucar vocês, mas vai colocar. Pode falar algumas coisas para ferir, mas é essa a intenção, porque o Cavaleiro de Espadas ele está indo para a guerra. Então uma pessoa que está armada, uma pessoa que está ali se defendendo, né? E muitas vezes a forma de se defender é atacar. Então, é uma pessoa que é muito racional, uma pessoa que provavelmente também stalkeando demais vocês aí. Mas, gente, tente trazer um equilíbrio para cá. Quando a gente faz muito, a gente acaba fazendo contra a gente também, né? Porque foi o que eu falei, um relacionamento ele tem que ser feito pelos dois. Os dois têm que mostrar o que eles querem. Os dois têm que mostrar para o universo que eles estão dispostos a lutar. Então não tentem conduzir também uma relação sozinha.
Se vocês estão muito acomodados, acelerem um pouco. Mas se é vocês que estão carregando a relação nas costas, tire um pouco o pé do acelerador. Dê a oportunidade para essa pessoa também fazer. Dê a oportunidade para essa pessoa também demonstrar para o universo o que ela está querendo, o que ela está buscando, o que ela está desejando aí para a vida dela. Só que aqui, gente, é um jogo lento, porque o 8 de ouros ele é lento, né? Aqui as coisas para acontecerem, para se acertarem, para vocês poder colher alguma coisa que ainda demora, tá? Não vocês voltarem, né? Isso até pode acontecer rápido aí de uma reaproximação, mas uma solução para essa situação aqui demora. Crenças limitantes nunca são resolvidas assim em 2, 3 meses, não. É um processo que demora muito mais tempo, tá? Então tenham a consciência de que a solução dessas crenças limitantes, consequentemente a solução da situação que vocês vivem, ainda demora a acontecer. É uma pessoa que tem muitos medos, é uma pessoa que tem muitos bloqueios e é uma pessoa que gosta de manipular também as coisas. Então cuidado para não entrar nos joguinhos. A Imperatriz ela faz muito joguinho, né? Muitas vezes se fazendo de vítima, muitas vezes se fazendo de coitado ali. Cuidado para não cair nesse tipo de situação, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.